Vamos entrar aqui, a importância de ouvir a palavra. Primeira, a carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Paulo diz assim a Timóteo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Meu Deus, misericórdia, né? Eu não quero entrar nesse grupo, mas às vezes nós entramos. Por quê? Porque nós não estamos cuidando da família, talvez orando como deveríamos de orar. Não estamos secando com fé, não estamos buscando a Deus como deveríamos de buscar. Nós vamos ver aqui pessoas que não eram do Evangelho, mas que procuraram o Senhor por causa de quê? Por causa da família deles. Quer dizer, quantas pessoas renunciaram à crença deles, renunciaram, entenda bem, qualquer coisa, vaidade, tudo, preconceito religioso, para buscarem pela família. Vamos ver primeiro Jairo, é Marcos capítulo 5. Quem era Jairo? Um chefe da sinagoga. Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21. Aqui, fica até dela Cícero, né? Não pereci. Que é isso? Marcos capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés. Vamos lá, vamos entender. A sinagoga, ela não aceitava Jesus como Cristo, como Messias, a maioria, né? E esse homem, sendo um chefe da sinagoga, certamente ele tinha ouvido informações a respeito de Jesus, que Jesus curava. Ele estava ali por causa de quê? Nós vamos ver. Ele estava ali por causa da sua filha que estava enferma. Olha assim, postou o seu pé e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, está morrendo, rogo-te que venha, lhe impõe as mãos para que saia viva. Para nós basta a informação. Qual é a informação aqui? Um chefe da sinagoga que não aceitava Jesus, que não criam em Jesus como Senhor, como Messias, deixou de lado todo o preconceito religioso, qualquer vaidade de um príncipe da sinagoga, e foi buscar o Senhor, foi se expor, porque era a filha dele. Por causa da filha dele, ele foi até Jesus, deixando de lado qualquer coisa, né? Como eu falei, qualquer sentimento, e foi buscar, foi se expor. Alguém fala: mas ele não é o chefe da sinagoga? Como é que ele está pedindo favor a esse homem? Por quê? Porque ele tinha informações do que Jesus fazia, e ele buscou o Senhor. Aí, aqui está bom, capítulo 7, vamos ver outro caso, versículo 24. Capítulo 7, versículo 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Por quê? Uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia. Vamos entender que o grego era o povo sábio da época, né? Os fenícios são grandes conquistas, você vê na história, né, mundial, as conquistas deles, grandes conquistas. E foi até ali a Jesus, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Então, vimos primeiro um chefe da sinagoga, que foi buscar Jesus por causa da sua filha. Estamos vendo agora uma mulher que não era da crença, que não era de Israel, muito menos uma seguidora de Jesus, que era uma grega Ciro-fenícia, ouvindo falar dele. Eu lembrei, contei, desculpe ser repetitivo, já que eu já falei várias vezes, a minha mãe, quando ela procurou a Jesus por minha causa. E minha mãe, lá em casa eu digo que a gente era mais ou menos assim, acendia uma vela para Deus, outra para o diabo, né? Tudo quanto é crença nós tínhamos lá. Acreditávamos em Deus e outras coisas, em tudo. E qualquer coisa, em qualquer informação ela ia. E ela foi buscar, porque ela foi num terreiro de feitiçaria, né, de macumba, essas coisas, e lá falaram o seguinte, que ela tinha perdido o meu pai, que é o marido dela, né, o meu marido com um acidente, perdeu uma filha com um acidente, e falaram para ela que tinham feito um trabalho de feitiçaria para matar mais pessoas da família, que ela perderia o terceiro embriagado na Avenida Brasil. Quem bebia? Aí ela buscou. Primeiro deram uma lista com ela de várias apetrechos lá, de coisas, que ela tinha que fazer essa oferenda para desfazer o trabalho que tinham feito. Ela procurou alguém que emprestasse o dinheiro para ela. Não encontrou ninguém que podia fazer isso.
Aí até que ela, então, encontrou uma senhora chamada Alda. E a Alda até era uma budista, nem era de Jesus. E a Alda falou assim: Tereza, eu não sou dessa fé, dessa religião, mas eu passei ali na suburbana, onde já tinha uma funerária, e ali tem uns pastores missionários que dizem que desmancham macumba. Se é verdade, eu não sei. E a minha mãe foi a salvação, entenda? Mas minha mãe foi buscar porque, primeiro, uma mulher ouviu falar, ela passou e leu lá. Tem pessoa que critica quando alguém coloca uma faixa. Eu contei na semana passada que teve um pastor nosso no interior do estado de Minas e ele colocou assim: desencapetamento total. Aí o pessoal fez uma crítica, debocharam, né? Debocharam em vários lugares, debocharam, fizeram várias brincadeiras. Quem tinha que ter vergonha na cara não é quem escreveu aqui, quem não escreveu, que fica dizendo por aí que não faz nada, né? Que não vai à busca dos enfermos, não vai em busca das pessoas que estão necessitadas. Ele chamou a atenção com aquilo, com aquela faixa, como também lá na suburbana o missionário também chamou a atenção. E minha mãe foi para a igreja e foi a salvação. Tanto que minha mãe não era de Jesus, que depois minha mãe continuou indo à igreja, fazendo campanhas, mas ela ia em outros lugares, até que eu me converti. Depois, como pastor, eu batizei minha mãe, que esse ano foi até para a glória e tudo, mas depois como pastor. Só estou mostrando o quê? Que as pessoas buscam o Senhor pela família. Aí nós vamos ver agora que vai esquentar. O que vai esquentar, pastor Jaime? Diz assim: mas Jesus disse, aí, e a mulher a creu, se fez, e rogava que expulsasse de sua filha o demônio, sabia que era um demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Opa, peraí. Ele está dizendo o que aqui? Mulher, você não é de Israel. Você não tem que participar. Eu não posso tirar o pão do céu e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então disse-lhe o Senhor: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Qual é a mensagem que nós temos aqui? Veja que ela, que não era, estava buscando a cura da sua filha. E o que ele diz? Que a cura é pão dos filhos. E tem filho de Deus que não luta pela família. Quer dizer, que faz com o que o Paulo falou ao Timóteo, que está negando a fé, que não está buscando como tinha que buscar. Então não tem esse negócio que não tem que orar, tem que fazer a campanha de quarta-feira nas igrejas, é dedicado ao que é o povo que crê no Senhor Jesus para a salvação da sua família, o povo que luta, que batalha, que tem que lutar. E às vezes não estamos fazendo. Quer dizer, as pessoas estão chegando, e muitos estão, como minha mãe pegou, comeu uma migalha, quer dizer, levou a minha libertação. Aí eu parei, entende? Comecei a ter nojo da bebida, não sei o quê, e ela levava o óleo para casa, não tinha comida, colocava meu nome lá, pegava pedido de oração. Tempos depois eu fui e me converti. Quer dizer, valeu a insistência dela, a perseverança dela ali, de buscar, e dos pastores que oraram. Mas essa é a lição. Até as pessoas de fora estão buscando ao Senhor. Aí tem mais um caso. Nós vamos sair daqui, vamos para João, capítulo 4, versículo 46. João 4, 46. Diz assim, 4, 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse curar seu filho, porque já estava à morte. Já basta para nós. Veja que o homem era um oficial do rei, quer dizer, não era um homem de Israel, e não era um seguidor de Jesus, mas seu filho estava à morte, e ele foi procurar Jesus. Por isso, duas lições. Nós temos que falar de Jesus para todas as pessoas, principalmente para as pessoas que não são da igreja. Por quê? Porque quando elas precisarem, elas vão procurar Jesus. Mas o que nós temos que falar? Às vezes não falamos, só falamos que Jesus quer levar a pessoa, que vai levar, olha, se você continuar fumando, você vai para o inferno, Jesus vai levar você para o inferno. Não, Jesus veio para tirar a pessoa do inferno. Veio para salvar a pessoa, mas temos que falar que Jesus é aquele que supre necessidades, que é aquele que faz milagres. Aí vem os tradicionais e dizem: não, essas igrejas só falam de milagres, de curas. Bem, essas pessoas procuraram Jesus por quê? Porque elas tinham problemas na família, no lar. Você vê uma que a filha é endemoniada, o outro que a filha estava morta, e esse que o filho estava morrendo. Agora nós vamos ver um caso mais profundo ainda, Mateus capítulo 8.
E todas essas pessoas receberam a libertação dos filhos e dos familiares. Mas isso aqui foi mais profundo. Mateus 8, versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. O que é um centurião, pastor? Já é um capitão de 100 soldados, um capitão romano de 100 soldados. Então, um capitão de 100, está aqui. Dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Certamente uma pessoa querida da família. Por quê? Sendo um criado, Jesus, ele foi se expor diante de Jesus, que era um capitão romano, que ele poderia ser denunciado. Alguém poderia ter falado: olha, um capitão romano, um oficial romano, ele está buscando aqui a ajuda desse homem. Mas não, ele foi se expor, por causa do criado, um criado que ele pegou amizade, pegou um amor pela pessoa, se pega, às vezes, né, uma amizade. A Bíblia chega a dizer que tem amigo que é mais chegado do que irmão, né? E ele chegou, então, foi ali, foi pedir para ele, entende? Foi pedir o socorro para ele, mas a mensagem aqui é: um centurião romano está diante de Jesus para rogar isso, e os filhos de Deus não estão rogando. Por isso que a Bíblia diz: quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. A igreja de Cristo tem que acordar. Mas aí eu tenho umas lições aqui mais profundas, que eu quero falar aqui. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, ele o faz. Tem muita mensagem aqui, mas não vou citar agora. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Durante anos eu digo o seguinte: essa mensagem, ela não é apenas escatológica, não é apenas futurista, não é apenas para o juízo final, não. Essa mensagem é para hoje. Muitas pessoas chegam na igreja, não são da igreja, como Jairo, como, então vamos repetir, né? O centurião, o oficial do rei, nós vimos ali, entende? E a mulher Fenícia, e aqui agora o centurião, não eram pessoas de Israel, nem eram seguidores de Jesus, mas procuraram Jesus por causa das suas necessidades familiares e aqui do amigo. Então, muitos estão chegando, estão sendo abençoados, e os filhos do reino, quer dizer, os crentes, os evangélicos, vamos dizer assim, os cristãos estão, mas não estão lutando. Quer dizer, o pão é direito deles, mas não estão buscando, estão rangendo os dentes. Eu não entendo. Eu estou na igreja, mas meu filho não quer saber de Jesus, meu mãe não quer saber. Tem que lutar, meu irmão, tem que ser valente, mais valente que o valente. Tem que buscar o Senhor, tem que estar aos pés do Senhor para ver o milagre acontecendo. Amém? Isso é só uma entrada, daqui a pouco tem a mensagem que eu estou dando hoje. Deixa eu passar um testemunho para vocês aqui. Esse eu vou passar o mais curtinho que tem. É o número 7 da Dejane, que tinha dificuldade para andar, ela tem deficiência auditiva, mas Jesus o curou desse problema que ela tinha. Por favor, do joelho. A Dejane caiu nas escadas do apartamento, ela não viu e caiu e machucou o joelho e ficou com dificuldade para andar. E a dor? Acabou? Dani, há quanto tempo que ela estava assim? Três meses. 3 meses. E agora está totalmente curada. Maravilhoso, Deus de maravilha. Obrigada, Jesus. Deus abençoe essa igreja. Deus seja louvado, né, pessoal? Bonito. E Deus escuta, me dá sua, vamos crer nisso. Agora vamos voltar para a mensagem que eu estou dando hoje, 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23. Uma história muito importante para nós. Diz assim: e foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam a eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai,
e ferirás os filisteus e levarás Keilas. Porém os homens de Davi disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais em Daqueila, contra os esquadrões dos filisteus. Vamos entender isso aqui. Judá primeiro é de onde Davi era. Davi foi ungido como rei, mas não estava empossado como rei ainda, não estava na posição do rei de Israel. O rei era Saul, e o Saul não entendeu e tratava o Davi como um rebelde, uma pessoa que tinha praticado uma rebelião, uma pessoa que estava ali, entenda bem, querendo o lugar dele. Mas nada disso tinha acontecido, não. Ele foi ungido por rei. Estou já. Aí, entenda bem, o Saul queria matar o Davi de qualquer jeito. E o Davi, sabendo que o povo de Israel, o pessoal que ele pertencia a Israel, estava debaixo dali de um ataque dos filisteus, sabendo daquilo, o que o Davi fez? Davi foi lá, entenda bem, deixa eu trabalhar um pouquinho aqui, quando ele foi consultar Deus, se ele ia ou não lutar contra os filisteus, disse: vai. Porém, os homens que estavam com ele ficaram: Davi, se aqui em Judá, que é a tua terra, nós estamos em perigo, imagine em Israel agora indo lá em Keila fazer essa luta contra os filisteus, contra o esquadrão dos filisteus. O Davi consultou a Deus mais uma vez. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com éfode. Éfode era uma roupa sacerdotal que eles consultavam ao Senhor, tá? Para você entender. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de posse e ferrolhos. Tem gente que está tão enganada pelo diabo, que ele faz coisa errada e acha que Deus está no meio. Bem, eu vim do mundão, porque eu nunca fui de criminalidade, fui do alcoólatra. Mas eu via cada coisa, né? A pessoa vai fazer um assalto e é assim: Senhor, ô Senhor Deus, que lá tenha muito dinheiro. É mole? Então, se Deus for parar aquilo ali, ou então ele é casado, mas perdeu, depois não tem juízo, e tem uma namoradinha fora do casamento, e ele diz para Deus: Deus, que minha mulher não descubra isso. Como se Deus tivesse alguma responsabilidade com isso. A pessoa fica cega, o Saul estava cego. Como eu falei, o Saul era o rei empossado, mas já estava destituído por Deus. E o Davi que foi levantado, ele tinha essa coisa contra o Davi. Sabendo então que ele era uma cidade fechada, não tinha tantas saídas, que o Davi seria uma presa fácil, se enganou. Aí diz assim: e sabendo pois Davi, então Davi, Saul, versículo 8. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descesse a Keila para cercar a Davi e seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: trazei aqui o éfode, para consultar o Senhor. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber a teu servo, e diz o teu servo: descerá? Disse mais Davi: entregar-me-ia os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens na mão de Saul? E disse: o entregariam. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600 homens, e saíram de Keila, e foram para onde puderam, que foi um deserto, mas Deus cuidou deles. Mas qual é a mensagem aqui? O que Davi poderia dizer? Mas Deus, eu protegi esse povo, eu expus a minha vida por eles. Senhor, eu expus a vida dos meus homens. É o caso de muita gente. Talvez é uma mãe, um pai que espera, o filho cresceu, pastor Jaime, eu dei minha vida por ele, eu trabalhei por ele, tudo para ele se formar, hoje ele nem liga para mim. É assim mesmo. Os antigos diziam: nós criamos os filhos, não são para nós, são para outros, não é verdade? E às vezes, quanta mãe tem mãe com coisa com o coração, com cada ingratidão, esqueça isso. Ou uma pessoa que você ajudou na vida e você esperava da parte dela uma ajuda, você esperava que aquela pessoa te ajudasse, você esperava que aquela pessoa fizesse algo por você e ela não fez, e você talvez está deixando de uma coisa que eu vou falar daqui a pouco que te prejudica. Mas antes, veja uma coisa: o Salmo 60 é um salmo de Davi.
No versículo 11, olha o que o Davi fala a respeito disso. Salmo 60, versículo 11. Dai-nos auxílio na angústia. Por quê? Vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos, mas nós estamos achando. E estão ficando chateados. Alguma coisa está deixando você ficar. Não pode, de maneira alguma. Mais ainda, o salmista do Salmo 121. Olha o que ele diz. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. Vamos lá, pessoal? De onde me virá socorro? O que ele responde? O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez o céu e a terra. Não é só família, não. Pois nós somos brasileiros, então quanta coisa nós dependemos do governo brasileiro. Aí o governo, não estou falando mal de governo atual, do outro que saiu, de nenhum governo, todos eles, entenda. Aí o que acontece? O governo não responde, você fica chateado, esse governo corrupto, não sei o quê. Não, meu irmão. Você está deixando que o teu socorro vem do Senhor, clame que Deus vai cuidar de você. Deus cuidou de Davi no deserto. Às vezes nós ficamos chateados com a família, com os amigos, porque não dão. Não é bom. Por que não é bom? Nós vamos lá agora para o Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Ele diz assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ô irmãozinho, minha irmãzinha, você está na escola do Espírito Santo hoje. Não deixe nenhuma raiz de amargura. Mas pastor, foi meu marido, já perdoei tantas vezes, minha esposa, eu fiz tanto por ele, por ela. Acontece isso. A ingratidão é coisa do homem, mas não liga. Você não pode deixar a raiz de amargura entrar. Aqui, se você ler ou continuar, vai falar de um homem chamado Esaú. O Esaú esperava a bênção do pai, o pai deu a bênção para o irmão. Sabe o que aconteceu? Ele ficou tão chateado, revoltado, que para implicar mesmo com os pais, ele casou com mulheres etéias, que era contra a lei do Deus deles. E ele fez tudo aquilo para quê? Para entristecer mesmo os pais. Não faça isso, não caia nessa. Cuidado. Sabe o que diz aqui na frente? Lá, depois de Tiago, de Hebreus vem Tiago. Capítulo 1, versículo 20. O que ele diz? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não é de você ficar chateado com o governo revoltado, não. Oh, Deus, tem misericórdia desse governo. Não estou falando, não estou dando um exemplo. Deus, tem misericórdia desse governo, que eles se acertem, que eles tenham ideia, que eles tenham sabedoria, que o Senhor dê para eles, e não ficar chateado, de maneira alguma. Deus, entenda bem, vai cuidar de você. Nós temos um Deus, esquecemos disso. Ou então com a família, que estamos chateados, porque, ou alguém que um dia você até ajudou, levantou da lama, já não acontece esse caso? Você levantou a pessoa, colocou a pessoa de pé, deu tudo para a pessoa, e hoje essa pessoa se levantou contra você. Como queira, diz, mas Senhor, eles vão me entregar nas mãos do Saul? Vão entregar primeiro, porque eles não podiam guardar, eles não poderiam enfrentar o exército de Saul, eles não deram, porque Davi e os homens dele deram a vida, entenda bem, arriscaram a vida pelos moradores de Keila, mas os moradores de Keila não arriscariam a vida por Davi. Mas Deus, eu arrisquei a vida por essa pessoa, mas acontece isso. O que nós não podemos deixar é entrar a raiz de amargura. A ira não opera a justiça de Deus. 21. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Rejeita a mágoa, a amargura. Deus não quer mais isso comigo, não. Eu fiquei triste com essa pessoa, o Senhor tem misericórdia, o Senhor vai cuidar de mim. Verdade. Ô, Senhor Deus, o governo não dá o que nós temos que ter, mas o Senhor então tem misericórdia dele, o Senhor vai cuidar de mim. E ele diz assim: e recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Então, o que você está ouvindo é para você praticar. Deixou entrar uma amargura? Deixou entrar uma chateação, uma mágoa? Deus, eu vou rejeitar isso hoje. Eu não quero mais isso comigo. Você vai ver que Deus vai cuidar de você e vai cuidar da sua família, porque quantas vezes essa mágoa que você tem está impedindo você de lutar pela sua família. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Primeira oração é por você, depois pela família. Eu queria que você fizesse uma oração agora. Quem ainda não aceitou, quem não convidou Jesus para entrar, convide. Peça para Jesus: Jesus, entra na minha vida. Jesus, me salva. Não importa quem você foi até hoje, você vai ser uma nova criatura. A salvação é a maior bênção do Evangelho. O tempo passa rápido aqui, pessoal.
Um dia desse eu fiz 25, já fiz 65, daqui a pouco eu faço 75, 85, não sei quanto tempo. O importante é a vida eterna.